Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Patronieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim responder a book tag anti-TBR, que nada mais é do que uma lista de livros que você não necessariamente quer ler. Eu não consegui achar necessariamente quem criou essa book tag, mas eu vou deixar o link aqui pro canal do Paulo Hatz, que foi a pessoa que eu vi o vídeo. Então se vocês quiserem ver o dele, vai estar na descrição, vai ser o primeiro link. Se você é novo aqui no canal, já peço para você dar o like e comentar aqui quais os livros que você não tem interesse de ler ou até mesmo responder as perguntas. Também não esqueça de se inscrever no canal porque é muito importante para que a gente continue crescendo e ative o sininho de notificações porque algumas pessoas não estão recebendo os meus vídeos, então se você quer receber todo o conteúdo que eu crio aqui, por favor não esqueça de ativar o sininho. Enfim, sem mais delongas, bora lá para começar esse vídeo. Número 1. Um livro que todo mundo ama, mas que você não tem tanto interesse em lê-lo. Bom, tem vários livros do TikTok que eu não necessariamente tenho vontade de ler. Pode ser que um dia eu leia, pode ser que algum dia me desperte essa vontade ou até faça um vídeo temático aqui no canal, porque eu amo fazer vídeos temáticos, lendo, sei lá, 4 livros, 5 livros e pôr tudo num vídeo só. Mas alguns livros, assim, não me chamam tantas atenções, principalmente os de romance. Porque eu gosto de ler romance, mas não com tanta frequência, leio um ou outro no meio das minhas leituras. E alguns do TikTok não são o tipo de romance que eu curto. Alguns livros que eu não tenho interesse em ler é Amor Gelato, Leitura de Verão, Clube dos Homens, enfim, tem bastantes títulos aí que eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. Mas não é nada em específico mesmo, é só que esses livros não me cativou tanto assim pela premissa. Mas quem sabe um dia vem aí, né? Porque, como eu disse, eu não tenho nada contra esses livros, é só uma questão de agora eu estou de boa. 2. Um livro ou autor clássico que você não tem vontade de lê-lo. Bom, eu sempre gosto de ler clássicos e de conhecer novos autores, principalmente esses que são muito notórios, né, que tiveram grande importância para o nosso desenvolver na literatura. Mas quem conhece aqui o canal já sabe que eu falei várias vezes de Jane Austen que eu tenho um pouco de medo dos livros dela, porque Orgulho e Preconceito eu tentei ler e eu fiquei perdida, eu não consegui entender direito, não me relacionei muito bem com os personagens, não me conectei com eles. Então, Orgulho e Preconceito ali me deixou um pouco com medo das outras obras da Jane Austen. Então, se eu fosse pensar em um autor assim clássico que é o que eu tô um pouquinho mais distante, seria Jane Austen. E outro também é Edgar Allan Poe, porque eu li um livro de conto deles e assim, acho que teve 2 contos só que eu gostei, o resto não gostei de jeito nenhum. Então, eu acho que esses 2 autores aí eu fico com um pouco de pé atrás. Eu sei que eles são muito importantes e que eles escrevem coisas maravilhosas, mas eu tenho um pouco de receio por causa dessa minha última experiência com eles. Não é que eu não queira ler eles, que eu não queira conhecer as outras obras, é só um medinho mesmo. 3. Um autor que você não tem interesse em ler seus livros. Eu tentei pensar em algum autor específico, assim, que eu não leria o livro de jeito nenhum. Só que normalmente os livros que eu evito são por causa de autores polêmicos. Só que daí a próxima pergunta é sobre autores polêmicos, então vou deixar pra lá. Um autor que eu não leria, assim, por nada, só por não ler mesmo, eu acho que não tem nenhum. Mesmo que a escrita não pareça algo que eu goste, ou o gênero, eu sempre tento arriscar ler, assim, um livro pelo menos, pra ver o que vai dar, principalmente se for algum livro, assim, que tá todo mundo falando. Então, acho que não tem nenhum autor que eu evite aqui ler, se não for por algo meio polêmico ou sei lá, que tá acontecendo aí na mídia. Como eu disse, né? Número 4. Um autor polêmico que você não leria os livros. A.J. Flynn, que é Uma Mulher da Janela, né? E por que eu não leria os livros dele. Tem um vídeo muito bem explicado e muito bem elaborado do Livraria em Casa, do Paulo Hatz. Eu vou deixar aqui também no link da descrição, que explica sobre a Jane Flynn. E por que eu não leria ele em específico, sendo que tem tantos outros autores polêmicos? Geralmente os outros autores polêmicos são por causa de uma coisa em específica. Não necessariamente julgo como grave, ou que eu acho que, ok, a obra ainda assim é muito grandiosa. Só que no caso do J. Flynn, eu não acho as obras dele grandiosas, e além de tudo, as obras dele são plágios. Então eu não acho legal, né, esse lance de plagiar os outros. E então, eu acho que não faz sentido eu estar apoiando o trabalho de alguém que plagia, assim, na cara dura, os trabalhos dos outros autores. E se um dia eu quiser ler algo parecido com ele, eu leio da pessoa original que escreveu, né? Ou pessoas que não copiem o trabalho dos outros.
Então, A.J. Flynn, assim, passo longe. Me desculpem se vocês gostam dele, se gostam da Mulher da Janela. Eu vi o filme, mas o livro eu passo bem longe por causa dessa questão de plágio. Eu realmente não apoio esse tipo de autor. Você deve estar se perguntando, né? Ah, mas a J.K. Rowling, você disse que nunca leu Harry Potter. Então, gente, realmente eu nunca li Harry Potter. E eu não leria, assim, gastando meu dinheiro hoje. Mas tem como eu ler pelo Kindle Unlimited ou por livros no sebo, porque os livros dela foram muito bem vendidos, então tem vários lugares que não necessariamente eu vou estar dando dinheiro da autora. Então sim, é um livro que eu vou ler, só que eu não quero dar o dinheiro diretamente para ela, então eu vou arranjar outros métodos. Se não pelo Kindle Unlimited, né, que querendo ou não vai por ela, mas tipo assim, eu não vou estar pagando por cada livro, né, como eu estaria comprando um exemplar, ou então vou comprar um exemplar no sebo. 5. Um autor que você decidiu que os livros não são para você. Nicholas Sparks. Durante a minha adolescência, acho que uns meus 15 anos, eu só lia Nicholas Sparks. Porque eu amava? Não. Porque minha mãe é viciada em Nicholas Sparks e na época eu lia o que tinha disponível, né? Então, vamos supor, eu tinha minha cota ali de livros que eu podia comprar por mês. Quando eu lia já o da minha cota, eu ia ler os livros da minha mãe. E ela só lia ali Nicholas Sparks, então eu li muito Nicholas Sparks. E assim, não é pra mim, definitivamente. Eu só lia porque, assim, eu queria ler alguma coisa, ainda não sabia desse mundo das internets do livro, então eu li ali os livros que tinha à minha disposição. Eu também ainda não tinha descoberto a biblioteca da minha cidade. E, bom, Nicholas Sparks, não sei se é por causa de um pouco de trauma dessa época, ou se realmente, né, o gênero dele que é um romântico extra romântico, mas Nicholas Sparks não dá não. 6. Um gênero que você não tem interesse ou que você tentou e não deu. Com certeza, livros hot. Assim, eu era da época da fanfic, né? Fanfic tem várias cenas hot, mas o livro inteiro hot não deu. Não dá certo mesmo pra mim. Eu tentei com 50 tons de cinzas, eu acho que eu tinha uns 14 anos, 15, por aí. E depois eu pensei, bom, não deu certo com 50 tons, eu vou tentar com outro livro. Veio uma oportunidade de publi, vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz pra essa publi e não deu de novo. Então, assim, eu estou um pouco traumatizada com o gênero. Não sei se eu vou tentar novamente, mas definitivamente no momento hot não é pra mim. Eu não curto. É umas cenas assim explícitas que eu só fico tipo, ai meu Deus, acaba logo. E eu fico passando as páginas, então pra mim não faz muito sentido, mas não tenho nada contra quem lê hot, enfim. Na época de fanfic, como eu disse, eu lia muita fanfic que tinha cenas hot, mas o gênero hot, assim, pra mim não tá colando. Livro que você comprou e não pretende ler. Pode ser um livro que eu doei, um livro que eu ganhei, enfim, um livro que não necessariamente eu li. Bom, é muito difícil eu comprar um livro e não ler. Normalmente eu compro livros que eu tenho interesse, que eu tenho um potencial de leitura, a não ser que esteja, tipo, muito barato na Amazon, sei lá, R$ 2. Daí eu faço uma exceção e compro um livro mesmo não tendo vontade de ler. Mas, um último book one haul daqui do canal também, vou deixar link nos cards. Eu abri mão de muitos livros que eu nunca tinha lido, porque quando eu fiz cirurgia, lá quando eu tinha 16 anos, eu ganhei muitos livros da minha prima pra mim passar o meu tempo. E como eu ganhei uma grande quantidade de livros, eu não consegui ler todos eles. E naquela época também o meu ritmo de leitura não é como o de hoje, então eu não lia tanto assim. Fora que no meio desse caminho eu fui me descobrindo, né, como leitora e descartando um livro ou outro da minha lista de leitura. Não necessariamente todos os livros que eu tinha eram livros que iam me agradar. Então eu fiz esse limpa na estante e desapeguei. E a partir daquele momento eu acredito que eu não comprei nenhum livro que eu não tenha realmente vontade de ler. Mas se for pensar numa trilogia que eu não li, eu diria 50 Tons de Cinza. Eu li o primeiro, mas o segundo e o terceiro eu nem perdi tempo porque eu não gostei do primeiro e eu pensei, bom, nem vou ler os outros dois porque só vou me estressar. Então, se for pensar em um livro que eu comprei, mas não li, eu diria essa trilogia. Aliás, o volume 2 eu emprestei pra uma amiga, se não me engano, e daí ela sumiu com ele. E daí, quando eu fui vender, né, a trilogia na internet, eu tive que vender sem esse. Foi um ó pra conseguir vender. Mas enfim, só um desabafo aqui. Uma série de livros que você não tem interesse em lê-la ou que você começou e não terminou. Bom, uma que eu comecei, mas não terminei foi O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu já disse também desse livro várias vezes que quando eu comprei lá em 2014 na Bienal,
era a edição da Leia, que era muito baratinha, e eu li e me apaixonei. Porém, quando eu fui ver o segundo, acho que só tinha o segundo e o terceiro volume na época, a Intrínseca tinha lançado ele, e tinha lançado em capa dura. E assim, gente, capa dura não era um negócio assim que nem hoje em dia, que a gente tem a Darkseid e várias coisas assim, num preço mais ou menos igual. Na época era um absurdo de caro, e daí eu parei de ler a saga por causa do preço. E daí quando eu fui ver, já era 2021, eu não tinha lido nada da saga, e eu resolvi me desapegar do volume 1. E assim, não sei se um dia eu vou continuar a ler, mas no momento, não sei se eu tô tão afim. Então, podemos colocar ela aqui como um livro que eu não vou ler. Agora falando de uma série que eu não tenho interesse em ler, eu diria Trono de Vidro. Assim, no geral, os livros da Sarah J. Maas são todos muito longos, tanto o da Lua Crescente quanto o Trono de Vidro. Então, assim, já me basta Crônica de Gelo e Fogo, né, que é um calhamaço atrás de outro. Então, assim, estou dispensando na minha vida agora sagas muito longas. Também tenho aqui a Cassandra Clare, que é 20 mil livros, um sistema de pirâmide, você compra um, tem que comprar outro. Então, não, né? Obrigada, Sarah. Se um dia eu for ler livro dela, vai ser Corte de Espinhos e Rosas, mas Trono de Vidro e Cidade da Lua Crescente, meu amor, eu acho que eu vou passar por enquanto, porque realmente calhamaço e ainda mais de um volume, acho que não vai dar. 9. Um lançamento recente ou que vai lançar que você não está tão afim. Bom, o primeiro que eu vou falar aqui é Como Se Fôssemos Vilões, que em inglês é If We Are Villains. Eu vi muita gente falar bem, mas algumas pessoas falando que era mais ou menos também. Era muito focado, parece, no público Dark Academia. E eu já li, eu acho que 2 ou 3 livros de Dark Academia. E eu não gostei tanto assim. Então, não sei se eu me arriscaria. Então, por enquanto, ele não tá na minha lista de livros que eu quero comprar, livros que eu quero ler. Assim, está em stand-by. Se acontecer, eu leio, mas não é uma prioridade no momento. Outro livro que eu vi lançar recentemente, e que também eu não sei se estou muito afim, é Viúva de Ferro. Eu sei que teve muita gente que falou bem, mas eu também vi muita gente falar que ele é um livro bem mais ou menos, e isso me deixou um pouco com o pé atrás, porque faz muito tempo que eu não leio, assim, fantasia, essas coisas assim, mais saga, tipo, nessa pegada, vamos dizer assim. E desde que eu li Rainha Vermelha, que foi a última que eu acho que eu li, não tenho certeza se foi a última, eu, assim, desapeguei um pouco, porque tudo parece que é sempre igual, e como eu vi que algumas pessoas falando que esse livro reúne vários elementos que a gente também já viu em outros, então acho que eu não vou me dar o trabalho também. Com certeza eu vou passar a Guerra da Papoula na frente, enfim, outros livros dessa cultura, mas Viúva de Ferro eu vou ficar devendo aí, porque realmente não está na minha lista de prioridades. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e comentar aqui quais livros vocês não têm interesse de ler. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.